Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia. Esse livro aqui é do Chico Xavier, psicografado por ele, ditado pelo Emmanuel, que ditou todos os livros daquela série Romances de Emmanuel, que eu fiz no canal. Esse aqui é o quarto que eu estou fazendo. E esse livro é dedicado então a contar a história da Alcione, que a gente está vendo aqui no vídeo anterior. Nós vimos que ela acabou de completar 17 anos e ela é aquele espírito já bem iluminado, um espírito bem idoso, se a gente pode dizer assim, entre aspas, que nós já vimos ali no livro 50 anos depois, como Célia, e a gente viu quão iluminada ela era, e no início desse livro aqui nós vimos que ela só pôde se reencarnar na Terra por um pedido de uma exceção, uma exceção. Ela pediu que fosse feita por Jesus Cristo para que ela pudesse vir então em auxílio daquele que é a outra metade da alma dela, que é a alma gêmea dela, que é o Pólocos, e que aqui nesse primeiro capítulo da segunda parte do livro, que é intitulado Padre Carlos, a gente entende que é o Padre Carlos, porque ali no primeiro capítulo a gente viu que ele estava ali na crosta terrestre com um grupo de espíritos que ia se reencarnar, e porque eles não tiveram sucesso nas encarnações anteriores, não posteriores, e aí eles estavam então se preparando para uma nova jornada, para ver se eles se elevam, e aí ele pediu para vir novamente como sacerdote, e pediu a ela que viesse também, se reencarnasse, pedisse autorização para se reencarnar para poder ajudá-lo. E ela, porque o ama muito, desceu ali daquele sistema de Sírios, onde há 3 sóis, onde ela era totalmente iluminada e podia trabalhar por eles de longe. Ela veio se reencarnar novamente, como Emmanuel disse, saiu ali da luz para entrar novamente nas trevas, e em nome do amor, por ele e por todo o núcleo familiar dela. Que a gente, vendo os 50 anos depois, eu deixo aqui também se você quiser ver, eu fiz a série completa, a gente entende que eles estiveram ali no primeiro século depois de Cristo unidos, a gente viu toda aquela saga, e agora 16 séculos depois, porque esse livro se ambienta no século 17, o mesmo grupo se reencontra novamente e com os mesmos problemas, as mesmas paixões doentias entre uns e outros, e os mesmos dando cabeçada, me parece, não é? E aí eu trago aqui um trechinho da apresentação do livro que Emmanuel nos trouxe, que ele diz: aqui, no entanto, nós oferecemos ao leitor amigo tão velhas recordações. Crê, no entanto, que por velhas não são menos preciosas. São heranças sagradas do escrínio, que significa o cofre do coração, joias de subido valor que espalharemos a esmo, recordando que, se muita gente presume haver alcançado os êxitos retumbantes e a felicidade ilusória no campo vasto do mundo, em verdade ainda não aprendeu nem mesmo a estabelecer a vitória da paz na experiência sagrada que se verifica entre as paredes de um lar. E aqui nós vimos ali no vídeo anterior, nas primeiras partes desse capítulo, que ele disse que, quando ela perguntou qual era então ali o fundamento do sacerdócio, ele disse que tinha que ser alguma coisa que viesse de dentro realmente, e que não havia nada mais sagrado do que aquele compromisso com o lar. Mais ou menos isso que ele disse ali nos vídeos anteriores, e a gente viu que o Padre Carlos aqui, ele não está muito satisfeito com a situação dele de ser sacerdote, que foi a mãe dele que impôs, mas ele não se lembra que foi ele próprio que pediu por isso, e por isso ele foi dado a ele essa oportunidade de estar nessa família. Mas ambos agora se encontraram e sentem aquele amor que os une, eles sentem que isso lateja dentro deles, mas eles não estão em condições de poder estar, então, levando, como que diz, concretizando esse amor aqui entre eles, entre a Alcione e o Padre Carlos, exatamente, evidentemente, porque ele é padre. E aí nós vimos então que ele estava ali em um passeio com a Alcione, onde eles estavam abrindo ali os corações um para o outro,
deixando entender o sentimento de um por outro, mas mostrando que eles sabiam que eles não podiam estar dando asas a esse sentimento. E aí o último parágrafo do vídeo anterior foi ela dizendo a ele, ou ele dizendo a ela: por vezes engolfo-me na leitura dos grandiosos pensamentos de quantos já perlustraram os nossos caminhos. Esses mensageiros da sabedoria e da paz não teriam sido portadores de mensagens vãs. Desculpam, essa fala é da Alcione. E acima deles temos a palavra do Cristo nos evangelhos, dizendo-nos que o homem não atingirá o reino de Deus sem renascer de novo. Ela estava então falando a ele ali sobre reencarnação. Nós vimos ali no livro Boa Nova, que é também psicografado pelo Chico, ditado dessa vez por Humberto de Campos, o único que eu fiz fora dessa série, Romance de Emmanuel, porque eu li que era o livro preferido de todos do Chico. Eu acredito que ele tem um carinho especial por todos, mas esse seria o preferido. E ali, quando Jesus Cristo diz a Nicodemos, eu esqueci esse nome no vídeo anterior, que ele teria que nascer de novo, ele pergunta: vou ter que entrar novamente no ventre da minha mãe? E aí Jesus Cristo diz a ele: se você não consegue ainda entender nem as coisas da terra, não se preocupe em entender as coisas do céu, você tem tempo ainda. E explicou que a gente não devia estar servindo a um neném recém-nascido uma feijoada, por exemplo, pois o organismo dele ainda não está pronto para assimilar, para digerir essa feijoada, mas isso não significa que ele não vai crescer, ele não vai ficar um adulto, e aí sim ele vai poder digerir. E aqui, trazendo para cá, então, a Alcione, que já entendeu isso, está tentando explicar para o Padre Carlos, que é o Pólocos ali do início da nossa história. Então vamos ver como é que continua. E agora então pedindo a Jesus Cristo que possa me abençoar, possa fazer com que a minha leitura seja fluida, de fácil entendimento, que os meus comentários sejam pertinentes e que Ele possa abençoar você que está assistindo, para que, como Emmanuel disse, você possa sentir esse livro e tê-lo como um bálsamo, como Emmanuel disse também, para qualquer coisa que você esteja passando, e agradecendo imensamente a Deus por permitir Chico e Emmanuel, e através de Jesus Cristo através de Chico e Emmanuel, nos trazer essa obra tão grandiosa que nos serve de guia para a nossa caminhada aqui entre luz e sombras. E aí a gente pode entender se a gente é sábio, e a gente vendo a lei da atração, da ação e reação, causa e efeito, sendo aplicada aqui de uma forma tão contundente, tão incrível, a gente está vendo o que está acontecendo, as pessoas plantando e colhendo, que a gente possa então saber se nós somos sábios, que a gente vai aprender com o erro deles, a gente não precisa repetir, a gente vai precisar errar para aprender, nós seremos inteligentes, ou se a gente ainda não está conseguindo nem despertar para aprender mesmo, vendo o outro errar ou até mesmo errando. Aí, de qualquer forma, é como ele disse ali no início, na apresentação do livro, todos estamos em uma caminhada, e tem aqueles que estão mais à frente, aqueles que estão mais atrás, aqueles que estão indo mais rápido, outros menos rápido, aqueles que estão flertando mais com a sombra, outros indo mais pelo caminho da luz, mas todos chegarão lá no final, todos entendendo, todos chegarão lá como sábios no final. Essa é a minha crença absoluta, porque eu acredito em um Deus totalmente justo, que nos dá todas as oportunidades, saímos dele e voltamos para ele. E aí vamos continuar então. Padre Carlos estava muito admirado, como alguém que retomasse velhas ideias abandonadas já há muito tempo. Mas, reconhecendo o efeito das asserções confortadoras dela, a filha de Madalena prosseguiu com serenidade. Neste mundo não será possível acordar para os elevados domínios do conhecimento sem nos voltarmos com atenção para o problema da dor. Desde cedo habituei-me a rebuscar comparações. Por que o leproso ao lado dos de rosto brilhante? Por que se confundem na mesma rua os felizes e os desventurados? Seria justiça ministrar o pão a alguns e as pedras a muitos? No quadro da teologia atual, o Criador seria quase cruel. Mas é tão grande a misericórdia divina que o Pai permite aos filhos
a enunciação dos mais loucos raciocínios, até que se compenetrem da grandeza acolhedora do amor desvelado de Deus. Naturalmente, Carlos, somos espíritos integrando a enorme caravana da humanidade. Teremos falido inúmeras vezes, fugindo aos desígnios do Senhor para atender a nossos caprichos misérrimos. No entanto, a providência nos acolhe de novo na escola terrestre, dando-nos um corpo diferente e renovando-nos a oportunidade sacrossanta. Aqui então ela dando mais uma resumida em tudo como é essa nossa caminhada evolutiva, que então seria muita injustiça, não acredito que não seja dessa forma exatamente porque eu disse, eu acredito em Deus justo, e aí ela traz aqui coisas que a gente pode tá se fazendo ali então está pensando sobre isso, está meditando sobre por que se confundiriam na mesma rua os felizes e os desventurados. Seria também porque o leproso ao lado dos de rosto brilhante, porque nasce uma criança como a gente viu ali atrás, o próprio Antério que se reencarnou com mãos e pés ali todos ressequidos, e ele que na vida anterior ele vendia, ele era traficante de escravos, de homens negros, agora ele volta negro também. E aí então, o que seria? Por que seria que alguns nascem negros em um lugar onde as pessoas acham que ser negro é inferior? Então, por que seria isso? Seria porque Deus é injusto? Ele está ali fazendo vários bonequinhos, ele faz um faltando uma perna, faz outro preto, manda ali para um lugar onde as pessoas acreditam que só é bom ser branco, só para ver como é que eles vão sofrer. Eu não acredito nisso. Então, ela deixando aqui, resumindo aqui que é exatamente o contrário. Deus faz dessa forma exatamente para que a gente possa entender, para que a gente possa estar absorvendo a mesma taça de fel que a gente ofereceu. E que a gente não esquece, a gente não deve esquecer que nós somos seres infinitos divinos e espirituais. Para se encarnar, para ter essa experiência humana, nós precisamos de um corpo carnal, que aí pode ter a cor que tiver, a característica que tiver, que for melhor para a nossa caminhada, para a nossa caminhada evolutiva, de acordo com aquilo que ficou estabelecido, de acordo com o nosso passado. E não que seja dessa forma, hoje eu sou homem e eu sou um espírito. Não, para mim, na minha opinião, espírito não tem sexo nem cor, espíritos são espíritos, eu acredito. E ela aqui dando uma resumida boa. O jovem sacerdote tinha a impressão de ouvir um anjo a esclarecer a essência dos mistérios divinos. De fato, murmurou comovido, são ideias que aliviam a alma e nobilitam a vida. Quem poderá afirmar que o voto da tua mãe não signifique apenas uma contribuição para que se cumpram os desígnios de Jesus? E aqui essa fala novamente é da Alcione. É inegável que nossos corações se preparam para suportar as dores ríspidas da separação, achando-nos tão perto um do outro nas estradas da vida. Entretanto, estou certa de que nossas lágrimas hão de ser recebidas no céu, enriquecendo nosso patrimônio espiritual no futuro. O mostrador do destino marcará a hora de unirmos nossas mãos para sempre. O roteiro doloroso nos descortinará a luz do noivado eterno, mas até lá, importa saibamos retribuir a bondade de Deus com testemunhos de trabalho abençoando os sacrifícios. Aqui então, a sabedoria dela trazendo, porque se ela não tivesse esse entendimento, poxa, ela está ali apaixonada pelo padre, ele também por ela, então não vamos, porque a mãe dele decidiu que ele seria padre, não, vamos fazer da nossa forma, vamos viver o nosso amor. Mas ela então ali, apesar de estar também sobre o véu do esquecimento, entendendo que isso foi uma forma que Jesus Cristo entendeu, Deus entendeu para ajudá-lo. E a gente lembra que ali no início, ele ficou claro no planejamento dele que ele pediu para vir dessa forma.
Então, é ele vivendo aquilo que ele pediu exatamente para poder evoluir. E para aí ter esse noivado eterno ali com ela, quando ele também vai poder ficar ali na luz, sem precisar mais voltar para a roda da samsara, para aprender com a dor. Nesse momento de coração aliviado pela claridade do ensinamento, Carlos tomou-lhe a mão entre as dele, tocando-a no fundo da alma, mas vendo-a retrair-se num movimento instintivo, não ocultou a mágoa, murmurando: Alcione, reconhecemos que esta nossa afeição é tramada em sentimentos puros. Sei que minha condição sacerdotal acarreta responsabilidades pesadíssimas. Não ignoro que não só pelo meu título, como pela idade, era a mim que caberia, antes que a ti, exemplificar. Mas perdoa, o padre é também homem, carregado de fraquezas. Agora que sei corresponderes aos meus mais íntimos sentimentos, sinto que um fogo abrasador me devasta o espírito abatido. Quero deter o pensamento nas esperanças infindas que me deixaste entrever. Quero ampliar meus ideais aqui na terra e anseio por fixar os impulsos da alma na comunhão com Jesus. No entanto, o complexo das tendências, os desejos insatisfeitos me suscitam maiores inquietações. O amor não é apenas um sol que ilumina, é também vulcão que devasta. Releva meus impulsos impensados, ensina-me, corrige-me. Julgas que nossos sentimentos traduzam um pecado aos olhos de Deus? Vamos ver o que ela vai responder. Não creio. O amor é lei universal que une o Criador ao infinito das obras dele. Jesus passou pela terra amando sempre. Todas as nobres almas vindas ao mundo não deram testemunhos diferentes. No entanto, Carlos, seria um crime forçar a satisfação do nosso ideal na Terra. Devemos ser duas almas unidas numa só aspiração, mas conscientes de que nunca encontraremos os júbilos da união sem a argamassa do sacrifício. E por que o sacrifício? Porque Deus quer ver as pessoas sofrerem para depois alcançar a luz, a glória, como me foi ensinado na minha religião? Eu acredito que não, exatamente como a gente já viu tudo ali atrás, por causa da reencarnação, por causa de não estarmos aqui pela primeira vez. Então, qual é o sacrifício que ele tem que dar agora? Renunciar a esse amor agora, renunciar a estar vivendo esse amor de todas as formas possíveis, como um casal, sabendo que é porque é exatamente para ele poder se iluminar, se elevar e aí poder então estar vivendo esse amor, mas não que seja um sacrifício que Deus está pedindo só para deleite dele próprio, para ver as pessoas sofrerem. Tudo isto, acrescentou o rapaz com tristeza, porque a igreja nos acorrenta a compromissos absurdos. Como doutrinei a família se não a possuímos? Como doutrinar a família se não a possuímos? Pergunta ele. E ela responde: não te deixes emaranhar em raciocínios revolucionários. No futuro, naturalmente, o ministro do Evangelho, no catolicismo, a exemplo do que já sucede com a reforma, participará das alegrias doces de um lar. Mas, por enquanto, Jesus não considerou conveniente a supressão dessa escola de ascetismo que a Igreja romana nos aponta. Se erramos tantas vezes em nossos mistérios mínimos de ordem material, quantos crimes chegaríamos a cometer se invadíssemos o terreno da fé, onde o Mestre é o mesmo para todos? A preocupação de consertar será talvez louvável, mas um cérebro desesperado, ao lado de muitos outros que se acomodam à situação por necessidade da experiência, personifica a rebeldia criminosa. Não será melhor adotar a obediência ativa e operante como Cristo? O hábito sacerdotal pode ser, no conceito de nós ambos, em razão de nossos sofrimentos atuais, um instrumento de opressão e desventura. Mas para quantas almas ele tem sido um refúgio de paz,
entre os infortúnios da vida. Muitos o desonram pelos abusos em nome de Deus, mas quantos o glorificaram na renúncia e na abnegação santificantes? Os missionários generosos salvam os maus padres como os justos salvam os injustos. O amor, Carlos, é a luz do caminho, mas o egoísmo traz a cegueira. É indispensável guardar o coração contra seu assédio. Quando enxergamos apenas as nossas conveniências, tornamo-nos cegos desventurados. Vejamos as vantagens dos outros e a vida nos encherá das divinas compensações. Além do mais, o dia de hoje terminará com a noite. É preciso honrá-lo com o trabalho sadio e com a obediência a Deus, para que o amanhã seja o presente glorificado. Ninguém deverá guardar a claridade do porvir se compraz em repouso nas trevas durante o dia que passa. Então, terminando aqui, ninguém deverá guardar a claridade do porvir se compraz em repouso nas trevas durante o dia que se passa. Então, aquela coisa de que a nossa noite vai depender de como é que foi o nosso dia e, consequentemente, o próximo dia. Se a gente vive resmungando, reclamando e de mau humor, e criticando e julgando, como é que a gente vai dormir com esses sentimentos no coração? Como é que a gente quer renascer para um novo dia e receber tudo aquilo que a gente deseja, não é? E aqui ela trazendo também um resumo. Olha, se a gente ficar olhando só para o nosso umbigo, realmente o sacerdócio é uma coisa terrível. Mas e quantos que para isso ele é uma missão mesmo, uma vocação, estão ali, encontram aí a experiência que eles precisavam realmente, e a obediência, e tem a obediência ativa e operante como Cristo. Enfim, eu não tenho sabedoria suficiente para estar fazendo todo a interpretação, digamos, entre aspas, do que ela disse, mas é tão claro e tão redondo para entender, não é? O sacerdote bebia-lhe as palavras profundamente enternecido. Nunca ouvira apreciações tão justas relativamente ao sacerdócio. No seminário, os preceptores eram pródigos de atitudes enfáticas e protocolares, enquanto os alunos permaneciam indecisos ou revoltados. Para uns, a igreja não passava de instituição humana, ao passo que para outros representava um cárcere do qual era necessário fugir por meio de criminosas acomodações. Alcione, na inspiração sublime dela, não pudera cicatrizar-lhe de todo a chaga espiritual, mas engrandecera aos olhos dele a tarefa apostólica, fazendo-lhe sentir a grandeza de suas responsabilidades no caminho para Deus. Todavia, no mais recôndito da alma, ficara-lhe a ele um pensamento amarguroso. No fundo, era o egoísmo ferido, a vaidade humana perturbada. As observações sábias da jovem pareceram-lhe desinteresse sentimental. Ela não experimentaria talvez a mesma afeição ardente que o excruciava. As ideias gerais dela revelavam enorme desprendimento do mundo. Carlos Clenaghan, na condição de homem, chegava quase a ter ciúmes daquele Jesus tão amado e invocado a todo momento. Dominado por conjecturas tais, obtemperou. Tuas concepções são nobres e elevadas, mas em mim as características sentimentais se apresentam de outra forma. Compreendo a sublimidade do idealismo da igreja, tal como o expões, mas nunca poderei perdoar a iniquidade do destino, privando-me de um lar e do sorriso das criancinhas. O ideal da paternidade sempre me perseguiu, qual tremenda obsessão. Com o teu desprendimento sublime, talvez não possas compreender esta tortura espiritual. E ele ali insistindo em ficar um pouco como vítima,
ali como quem esteja sendo obrigado a fazer alguma coisa, porque tiraram dele a oportunidade de ter aquilo que ele desejaria ter. Ele não entendeu, depois de tudo que ela disse, que ao contrário, ele está tendo uma oportunidade de poder daqui a pouco ter tudo isso que ele gostaria de ter. Exato, mas porque antes ele precisa se iluminar, antes ele precisa se erguer, antes ele precisa fazer reforma íntima e superar as próprias limitações e fraquezas, para então estar podendo chegar no mesmo, porque se ele estivesse no mesmo estágio que ela, eles poderiam estar ali como noivos eternos, como ela disse, ali naquele sistema de Sírios ou além, onde há absoluta luz, não é? Mas ele ainda não entendendo isso. E ela responde: enganas-te, teus ideais são os meus. Esperei teu olhar, tuas mãos, teu verbo, teus pensamentos em todos os lugares por onde passei, desde a hora em que despertei para o sentimento. Muitos homens passaram. Em alguns encontrei as possibilidades de uma paterna afeição, noutros apenas liames fraternais. Enquanto aguardei tua vinda, os sonhos de um lar povoaram minha alma. Eu pedi ao sol que me desse os dias ardentes, como rogava às estrelas uma gota da formosura delas para tecer a rede de alegrias, de modo a solenizar tua presença quando chegasses. Palpitavas em meu espírito com a primeira melodia saída das minhas mãos, quando tive a impressão de tocar ao compasso do teu caminho. Mas logo que nos encontramos, compreendi que meus primeiros ideais deveriam ser renovados. Meus desejos evolaram-se em silêncio, porque Jesus havia estabelecido outros desígnios às nossas lutas terrenas. De que me valeria recalcitar, provocando nossa própria ruína? Reconheci-te no primeiro olhar, nem me enganaria nunca. A alma é servida por estranhos poderes que o mundo ainda não conhece. Apesar disso, Carlos, senti que meus lábios se calavam sob a pressão de fortes arganéis. As condições em que nos encontramos eram como uma grande mensagem. O Senhor recomendava-me adiar o idealismo da mulher, abnegando meus caprichos em favor de propósitos mais altos. Compreendes agora? E ela volta então refraseando tudo que ela já disse para ver se ele entende. Ela também o ama da mesma forma que ele, porque ele sentiu que talvez ela não tivesse o mesmo sentimento que ele tinha no mesmo grau. E ela mostrando a ele que não, que é exatamente a mesma coisa, mas ela tem todo aquele conhecimento que ainda falta para ele, e que apesar de estar sobre o véu do esquecimento, a alma dela sabe que ela não pode então estar ali se realizando agora como mulher ao lado dele, se ela não quiser protelar ainda por mais tempo o momento em que eles podem ficar juntos eternamente, na minha forma de entender. Vamos ver se ele entendeu. Havia tamanha inflexão de ternura nessas palavras que Carlos Clenaghan sentiu-se vencido. Acabrunhado nas disposições interiores dele, acentuou: tens razão, Alcione. E ela continua: quanto ao lar e aos filhinhos, é indispensável não nos perturbarmos com as visões falsas da experiência diuturna. Padre Damiano está valitudinário, alquebrado nos trabalhos intensos da amada igreja dele. Minha mãe tem sofrido incessantemente desde o primeiro dia de viuvez. Rob é uma criança necessitada. Por que não ver, não sentir nos três os nossos filhinhos do coração? E sem falar dos mais próximos, onde colocas os pobres velhinhos e os enfermos que te procuram ao desamparo? O título de sacerdote inculca um pai. E ela aqui trazendo o mesmo ensinamento que ela passou ali para o pai dela nos 50 anos depois. Quem viu vai se lembrar, quando ele acabou perdendo-a por causa de tudo que aconteceu ali. Eu deixo o livro aqui, já deixei aí, você se não viu pode ver para entender. E ele procura ela, ele passa a procurá-la. Ela é a filha dele e teve que se afastar dele. E aí ela diz a ele: não, vai encontrar outros filhos, como Jesus Cristo disse, os filhos do Calvário.
Então, quando a gente não consegue filhos biológicos, talvez seja porque a gente deve ser mãe ou pai de outros necessitados, de outros filhos do Calvário. E aí ela mostrando aqui. Porque a gente vai ficar chorando, então, as mágoas, as pitangas, porque nós não podemos ter os nossos filhinhos, quanto há tantos filhinhos aí necessitados de pai e mãe, não é? O pupilo de Damiano enxugou uma lágrima. Pedirás a Deus por mim, disse entristecido. Rogarás ao céu que mitigue minha dor por não possuir a família direta. Sim, o lar deve ser uma ilha de suave descanso no vórtice das lutas terrenas, diz ela. A feição de um santuário sagrado onde a criatura consiga entender seu amor ou estender seu amor à comunidade universal. Possuí-lo será receber opina dádiva do Criador. Entretanto, Carlos, para nos encorajar a todos nos testemunhos de sofrimento, bastaria recordar que Jesus passou pela terra sem família direta. Nesse instante, Damiano aproximou-se, interrompendo o colóquio. Alcione tinha um coração opresso por indefinível angústia. Consultando as tendências da sensibilidade feminina, experimentava o desejo de se encontrar novamente com o rapaz, tão logo se afastasse o velho amigo para reafirmar seu afeto e sua declaração sem limites. Enquanto trocavam trivialidades sobre a beleza da noite, a alma carinhosa dela padecia longo anseio. Depois da significativa confissão de Carlos, Clenaghan achava-o mais belo. Os olhos se lhe haviam tornado mais brilhantes, a fisionomia mais expressiva. Alcione chegava a recear pelas comoções que lhe vibravam no espírito sensível. Não havia sonhado tanto? Não era ele o homem esperado ansiosamente? Mas a lição cristã lhe falava poderosa no íntimo. Era preciso conservar-se com Cristo, ainda que o mundo inteiro lhe fosse adverso. Lutaria contra si mesma até o fim. E aí, então, tá aqui a batalha, a luta aqui da Alcione, então, para conseguir resistir, porque ela tá vendo que ela é a mais forte ali dos dois, ela tem mais esclarecimento, ela tá mais entendida da mensagem de Jesus Cristo e do que é a realidade da vida nessa realidade passageira entre luz e sombras. Aí então ela tem que estar ali pondo um freio nos próprios sentimentos para ajudá-lo, já que ela veio fazer isso, ela veio ajudá-lo. E se ela ceder aos sentimentos dela, ela vai, além dela estar não ajudando a ela própria, ela não estará ajudando a ele também. E é esse o objetivo dela, de estar ajudando a ele se elevar dessa vez. Mais uma oportunidade de reencarnação que ele teve. Para entender bem, a gente pode ver ali o primeiro capítulo do reencontro que eles tiveram, quando ele estava ali em vias de se reencarnar. E fez esse pedido de ser sacerdote, pediu a ela que viesse ajudá-lo a conseguir transpor de cabeça erguida, vencendo as próprias ilusões, vencendo o orgulho, vencendo as próprias fraquezas. Então ela aqui a gente pode entender o drama dela, não é? Mas vamos ver então como é que continua ainda nesse capítulo, o primeiro da segunda parte do livro, intitulado Padre Carlos, no próximo vídeo, tá? Eu espero que você esteja gostando, que você tenha vindo comigo até aqui, se veio, e por favor, se você não viu os outros vídeos, pode entrar ali no meu canal e dar uma olhada, tem os outros livros do Chico, e tem outros livros lá também. Se você quiser, estando lá, se inscrever, eu te agradeço muito, e se você quiser curtir, comentar e compartilhar esse vídeo também, eu te agradeço. Espero te encontrar para o próximo, para a continuidade. Até o próximo vídeo. Tchau!